Os primeiros depoimentos do julgamento de Daniel Alves aconteceram hoje na Espanha. O jogador é suspeito de ter agredido sexualmente uma mulher no banheiro de uma boate. O jogador cumpre prisão preventiva na Espanha desde janeiro de 2023. Ele chegou à audiência pela manhã e teve o depoimento transferido para quarta-feira, o último dia de julgamento, a pedido da defesa. Daniel Alves foi denunciado por agressão sexual. O crime teria acontecido na boate Sutton, em Barcelona, entre a noite do dia 30 de dezembro e a madrugada do dia 31. A primeira pessoa a ser ouvida no dia de hoje foi a suposta vítima. De acordo com os jornais La Vanguardia e El Periódico, ela reforçou que foi abusada. Para proteger a identidade dela, o circuito interno do julgamento foi desligado e o depoimento aconteceu sem nenhum contato visual com o acusado. Uma das primeiras perguntas feitas pela defesa do jogador para a denunciante foi se ela dançou com ele na noite do abuso. A vítima alegou não se lembrar. O depoimento dela durou cerca de 1 hora. Em determinado momento, ela foi repreendida pela presidente do tribunal por responder "eu não me lembro" a diversas perguntas. A prima e a amiga da vítima prestaram depoimento em seguida. A primeira afirmou que o jogador teria tocado as partes íntimas das duas no começo da noite. De acordo com ela, a prima deixou a boate chorando, alegando estar muito machucada. A amiga dela assegurou durante o depoimento que a relação não foi consensual e afirmou que Daniel teria jogado a amiga no chão do banheiro, onde o abuso teria acontecido. O Ministério Público abriu o julgamento pedindo pena de 9 anos de prisão, depois 10 anos de liberdade condicional e ainda uma indenização de 150 mil euros, o equivalente a 800 mil reais. A pena máxima para o crime de estupro sem agravantes na Espanha é de 12 anos, que é o que pede a advogada da denunciante. Já a defesa do jogador pede pela absolvição. E para falar um pouco mais sobre o julgamento de Daniel Alves e também sobre as estratégias da defesa do ex-jogador, eu vou chamar aqui a advogada Thaís Cremasco, que é cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça, para abordar esse tema com a gente. Thaís, muito boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Thaís, eu queria começar explicando para quem está acompanhando as diferenças na lei no que diz respeito ao crime que o jogador está respondendo, as diferenças entre a legislação brasileira e espanhola, a começar pela classificação do crime, né, de agressão sexual. Além dessa diferença, que outras diferenças tem entre a nossa legislação e a legislação espanhola? Sim, o Poder Judiciário brasileiro tem se inspirado na legislação espanhola em relação ao combate da violência contra a mulher, mas aqui no Brasil esse mesmo crime seria classificado como crime de estupro. Chama bastante atenção a pena, né, que é menor, a pena de indenização junto com o processo criminal é algo que também não aconteceria no Brasil, então seria mais ou menos 780 mil reais de indenização para essa vítima, e aqui no Brasil esse processo correria em apartado, seriam 2 processos, um processo criminal e um processo civil de indenização. Então, isso também é uma diferença importante, né? A indenização vem junto com o processo criminal, então esse grupo de juízes vão analisar todo o contexto para que não tenha decisões conflitantes. Aqui no Brasil é um pouco diferente, a pessoa pode não ser condenada no crime de estupro e ser condenada por uma indenização para aquela vítima que se sentiu violentada. Então, lá na Espanha tem essa diferença de ter essa união, né, de fazer esse julgamento todo em conjunto. Eu acho que essas são as principais diferenças e o que mais chama atenção entre como funciona lá e aqui. Thaís, agora, o Daniel Alves, ele está preso desde janeiro de 2023, o julgamento está acontecendo agora. Eu queria saber de você se esse é um tempo normal mesmo de espera e se tantos recursos, tantos acordos podem acabar atrasando de alguma forma o processo. Sim, é comum, tanto no direito europeu quanto no brasileiro, a demora do julgamento, né? Nós sabemos que esse tipo de processo tem a presunção de inocência, que tem que ser respeitada, né? Ninguém pode ser considerado culpado antes do processo. E também tem a palavra da vítima, que é uma narrativa muito importante, né? A versão dela foi bastante emocionante e também ela foi coagida, né? Com muitas perguntas e com narrativas muito diferentes nesse tribunal. Então, algumas coisas são bastante
similares nesse sentido, né? Aqui no Brasil a gente percebe que as mulheres, ao denunciar uma violência sexual, muitas vezes elas são expostas perante o tribunal. O que aconteceu também nesse julgamento, especialmente na narrativa do porteiro, né? Que fala que não percebeu que ela tivesse de nenhuma forma alterada. Então existe também algumas similaridades pela questão cultural mesmo do que é o machismo, do que é a violência sexual contra mulheres. Thaís, repercutiu bastante, como a gente viu na reportagem, o fato dela ter respondido algumas vezes que não se lembra. Você acredita que essa própria forma intimidadora de ser realizado o julgamento possa ter provocado essa reação nela? Sim, com certeza. Uma coisa muito importante nos crimes de violência sexual é que as mulheres muitas vezes ficam paralisadas. Às vezes a mulher demora dias, meses, anos para reconhecer uma violência sexual. Então é absolutamente normal, não só dentro do direito, mas a própria psicologia explica que o trauma, uma violência, pode trazer esse sentimento de esquecimento e paralisação na vítima. Então, sim, ela parece que tinha feito uso de bebida alcoólica, né? E é normal, é esperado, inclusive, que uma vítima de violência sexual tenha apagões em suas memórias, porque é uma violência, é um ataque a uma vida feminina. Então, é esperado, inclusive, da vítima que não se recorde de tudo e que tenha dificuldade de trazer essa narrativa de uma forma contundente, muito bem explicada. E apesar dela ter sido repreendida, eu entendo que é absolutamente possível a gente compreender a dor de uma pessoa que sofre por uma violência desse tipo, não conseguir expressar, nem se lembrar com facilidade de tudo o que aconteceu. Thaís, você falou sobre o fato da vítima ter ingerido bebida alcoólica no dia. Vamos falar um pouco sobre algumas estratégias que a defesa do jogador Daniel Alves tem usado. Uma delas, em uma das versões, eles dizem que o jogador teria ingerido bebida alcoólica no dia, estaria embriagado no momento dos fatos. O que isso pode significar? De que forma essa informação pode impactar no julgamento? Tanto no Brasil quanto na Espanha, existe um questionamento, né, das condições psicológicas de quem cometeu aquele crime, aquela violência. Então, aqui no Brasil, a embriaguez absoluta, né, vai dar alguns benefícios, entre aspas, para a pessoa que cometeu aquele crime ou vai tentar justificar. Então, eu acredito que uma estratégia é essa, né, demonstrar que ele não estava em plenas faculdades mentais, assim, tentar diminuir a culpabilidade dele em relação ao crime, então acho isso muito importante. Outra estratégia que me chama a atenção é deixar para o final o depoimento dele. Ele faria o depoimento amanhã, né, às 11 horas da manhã, se eu não me engano, e a defesa conseguiu postergar isso para o final. E por que isso é uma estratégia muito boa? Porque eles vão ouvir tudo que foi provado e ele vai falar por último. Já mudou mais de 3 vezes, acho que quase 5 vezes a narrativa, e ele vai mudar mais uma vez a depender daquilo que ficou provado nessas oitivas de testemunha e das partes, né? A mulher dele será ouvida, então acho que ele vai esperar, a defesa vai esperar ver o que de fato foi provado, para aí sim ele dar uma versão final dos fatos baseado no que foi provado no processo. É uma estratégia de defesa boa, no sentido de tentar que ele não falhe mais do que aquilo que foi provado e tente se justificar com aquilo que de fato já foi descoberto que aconteceu. Thaís, como você disse, é a 5ª versão, né, apresentada pela defesa. Thaís, eu queria muito agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Uma boa tarde a todos. Ótima tarde para você.